Boa noite a todos. Não sei se está todo mundo me ouvindo. Minha internet resolveu cair na hora de começar o vídeo, né? Uma coisa normal de acontecer. Minha internet esses dias não está muito boa. Ela não está muito boa esses dias, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei. Deixa eu ver. Cadê? Acho que tem 2, 3 pessoas nos vendo, né? Eu não sei quem são as pessoas, não está aparecendo no meu celular. Eu estava com a ideia de tentar fazer, até fiz um pequeno vídeo, já excluí ele também, normal. Mas estamos aqui mais uma vez no nosso, na nossa página no Facebook, página pessoal, né, Jesué da Silva Andrade. Hoje eu não estou entrando na página A Verdade que Liberta, não. Hoje eu estou diretamente no meu Facebook mesmo, né? E aonde você estiver nos vendo, né, esperamos que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Estamos na pandemia, né? E a gente tem ouvido falar notícias não muito agradáveis, né? Infelizmente, os casos de pessoas que têm contraído coronavírus no Brasil tem aumentado, números de morte também tem aumentado. Tem chegado informação, irmãos, né, por exemplo, o irmão Genair Quirino de Faria, que é missionário lá em Manaus, a suspeita de que ele e a família dele, né, esposa e filhas, está com coronavírus. A gente tem orado muito por ele, irmão Genair Quirino de Faria. Não sei se você está me ouvindo, mas se algum dia você ver esse vídeo, né, nós temos orado por você, irmão. Eu tenho orado por você, colocado você e sua família no trono da graça, e Deus, segundo a sua graça e misericórdia, vai restaurar vocês dessa enfermidade, né? Temos ouvido de outros irmãos também. Enfim, nós estamos, né, juntos orando por esses irmãos, né? E hoje, sendo o 1º de maio, eu estou novamente, né, de folga. Estou novamente de folga, né? Então, aqui está tendo agora que apareceu aqui de novo no Facebook, tá aqui. Pois é, tá. Isso. Então, muito obrigado, né, por todos vocês que estão nos ouvindo. É um prazer, um privilégio muito grande ter vocês conosco, né? A irmã Tamires, Tamires está nos vendo. Esse aqui eu não sei quem é, gente. Não estou conseguindo identificar, mas muito obrigado por você estar nos acompanhando. Hoje, dando seguimento à última live que fizemos, eu não consegui gravar a live. Hilton Ribeiro, boa noite, irmão. Boa noite, irmão Carlos Camargo Soares, né? Obrigado por você estar nos assistindo, né? Nós, na última live que fizemos, eu não consegui gravar, aliás, eu não consegui. Não sei o que aconteceu na hora que eu estava gravando a última live.
mas ela não ficou gravada no Facebook. Então ela ficou salva no meu celular, mas não foi para o tentando. Difícil. Minha internet não está boa. Fiquei o dia inteiro hoje tentando carregar a última gravação no Facebook. Então esse é o nosso segundo estudo sobre manejando bem a palavra da verdade. Nosso primeiro estudo, baseado em 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15, né, onde o apóstolo Paulo ele orienta o seu filho na fé, Timóteo, a apresentar-se a Deus. Timóteo deveria procurar apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, bem-vindo. Claudinei Rondolfo, muito obrigado. Deus te abençoe. Queremos agradecer. Mas indo para o nosso estudo, eu não vou poder dar boa noite a todo mundo. Eu espero que todos venham me perdoar por isso, né? Porque senão nós vamos interromper nosso estudo até toda hora e não tem jeito, né? Não há como a gente fazer isso. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro sem envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então nós já vimos que o servo de Deus, ou a serva de Deus, mas aquele que um dia creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma, e ele deseja servir ao Senhor, independente da esfera para a qual o Senhor o chamou, né? Seja pregando e ensinando a palavra de Deus, no púlpito, numa plataforma, né, para um auditório, ou seja individualmente, pessoalmente, né, seja em outros serviços que não se destacam tanto quanto o ministério da palavra, a pregação do evangelho e o estudo bíblico, né, outros serviços mais ocultos, mas todo servo de Deus, ele deve, isso é uma recomendação a todo servo de Deus, ele deve procurar apresentar-se a Deus, né, não é apresentar a sua organização religiosa, não é apresentar a uma tradição, a um costume, mas apresentar-se a Deus, né? Como obreiro, um servo, um trabalhador, alguém que está disposto a trabalhar para o Senhor, a servir ao Senhor na esfera que o Senhor lhe chamou, né? Que não tem do que se envergonhar, ou seja, que procura ter uma conduta ilibada, uma conduta correta, uma conduta realmente exemplar diante de Deus, né, e diante dos seus irmãos em Cristo e, consecutivamente, diante daqueles a quem ele vai exercer o seu ministério. Mas o nosso foco tem sido que maneja bem a palavra da verdade. Porque esse tem sido o nosso tema. É porque nós estamos estudando sobre a igreja, né? Terminamos o nosso estudo sobre o governo da igreja e às vezes as pessoas, já chegou o caso de pessoas me questionarem, mas eu nunca ouvi falar isso. Eu nunca ouvi dizer dessa forma, né? Que todos os cristãos são irmãos em Cristo e que não há distinção de clero e leigo, que não existe pessoas que estão mais perto de Deus do que outras pessoas, e que o presbitério são compostos por pessoas, um governo de uma igreja composto por pessoas, por servos de Deus, mas o serviço deles que é diferente, eles estão no mesmo nível que nós diante de Deus. Isso é o que a Bíblia ensina, a gente procurou mostrar isso nas Escrituras Sagradas. Mas a gente tem observado que há uma dificuldade das pessoas entender as Escrituras Sagradas. E devido a isso,
é que estamos estudando este tópico, manejando bem a palavra da verdade. Ou seja, o objetivo nosso aqui é apresentar, ou pelo menos dar algumas dicas de como você vai entender a palavra de Deus na sua pureza e simplicidade, como ela é. Irmão Luiz, respondendo a sua pergunta, estamos transmitindo diretamente aqui de Manhuaçu, né? Manhuaçu, Minas Gerais. Né? É só responder isso, que ele está fazendo essa pergunta, né? Tá o irmão Vanderlei, o irmão Alberto também, né? Só estou olhando aqui que está meio... Mas continuando o nosso pensamento, então nós já vimos, né, fazendo essas considerações, que é a palavra da verdade que devemos saber manejar. A palavra da verdade é a Bíblia Sagrada. Nós não devemos saber manejar, e acontece isso, né? Tem muitas pessoas que são e sabem manejar os usos e costumes da sua denominação religiosa. E como eles são capazes de defender e convencer os outros ao argumento, quando são argumentados e a prática, os usos e costumes da sua denominação não são bíblicas ou não estão de acordo com as Escrituras Sagradas, eles têm uma falácia que, se a pessoa não for uma pessoa que entenda a palavra de Deus na sua pureza e simplicidade, a pessoa não vai conseguir convencê-los do contrário. Antes, eles que irão convencer essa pessoa. Então, por isso a necessidade de saber manejar bem a palavra da verdade, porque tem pessoas que são treinadas em suas religiões e capazes de convencer os outros argumentando, né, e muitas das vezes citando textos bíblicos, ao dizer que as suas denominações, muitas das vezes denominações heréticas, né, que ensinam, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus e não é uma pessoa, que não existe inferno, que não existe céu, que o ser humano não tem alma, que o ser humano não tem espírito, e assim por diante. Né? Existem algumas religiões que ensinam isso, e as pessoas são treinadas, sabem usar as suas tradições, os seus costumes, a sua tradição. Não é a conveniência humana. Nós estivemos pensando nisso, né? Em muitos lugares, coisas que eram pecado de primeira, por exemplo, o divórcio, né? Em muitas denominações cristãs evangélicas que defendiam o casamento como algo prioritário, como algo instituído por Deus e que somente Deus poderia desfazê-lo, hoje adotaram livremente a prática do divórcio e usam textos bíblicos para esclarecer isso para defender isso, né, melhor dizendo, de acordo com as suas conveniências. Mas aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado hoje, não mudou. E a gente pode citar aqui muitas outras coisas, a gente só está citando aqui a questão do divórcio, né, e novo casamento. Mas aquilo que foi pecado no passado ainda é pecado hoje e continuará sendo pecado aos olhos de Deus. Independente do que você defenda ou deixa de defender conforme a sua conveniência. E é triste isso. Às vezes a gente observa, né, por exemplo, igrejas que outrora defendiam o uso do véu, abolir o uso do véu. Estou falando das igrejas conhecidas aqui no Brasil como Igreja dos Irmãos ou Casa de Oração. E é comum, e parece que fazem isso até para afrontar a gente, né? Irmãos e grupos colocarem fotos das suas congregações e as irmãs sem o uso do véu e colocarem isso como se o uso do véu deixasse de ser uma coisa importante. Ou seja, a conveniência tomou o lugar da palavra de Deus nesses ajuntamentos. Vimos que manejar bem a palavra da verdade não é estudar muito. Claro que uma pessoa que estuda muito, e o fato dela ser estudiosa, dela se esforçar, dela ler a Bíblia Sagrada, ler a palavra de Deus, dela
dela estudar muito, dela pesquisar muito, vai ajudar e muito ela a manejar bem a palavra de Deus. Mas manejar bem a palavra de Deus não é só isso. Através disso a pessoa virá a manejar bem a palavra da verdade. Mas manejar bem a palavra da verdade não é estudar muito. Manejar bem a palavra da verdade não é ter preparo acadêmico. Eu ouvi um grande pregador de mídia dizer aí que para uma pessoa compreender realmente as escrituras sagradas é necessário ele saber o grego, o hebraico e o latim. Caso contrário, ele não conseguirá. Se ele não dominar as línguas originais, ele não conseguirá interpretar as escrituras sagradas de maneira correta. Mas algo que eu acho interessante é que quando o Senhor Jesus Cristo vai ser tentado por Satanás, e Satanás fala para ele transformarem as pedras em pães, o que o Senhor Jesus Cristo diz? Isso se encontra em Mateus capítulo 4 e o versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ali Cristo está dizendo que é o homem, não é o doutor em teologia, não é aquele que conhece o hebraico e domina o hebraico, aquele que conhece o grego e domina o grego. É claro que nós não desprezamos isso, isso pode ajudar e muito a manejar corretamente a palavra de Deus, mas por si só não é o suficiente. Aliás, em muitas universidades teológicas, aqueles que ensinam essas matérias são ateus. É curioso isso, né? E falamos isso no último estudo também. Como pode uma pessoa ateu estar numa universidade teológica e ensinar teologia para as pessoas? Como é que alguém ensina para os outros algo que ele não crê? É estranho isso, mas acontece. Eu sei de casos assim. Mas ter preparo acadêmico pode ajudar, mas não é o preparo acadêmico que irá fazer com que a pessoa saiba manejar bem a palavra da verdade. Ser eloquente, ou seja, ser capaz de usar palavras sublimes, palavras eruditas, palavras emocionantes, né? Tem pessoas que têm essa capacidade, são muito eloquentes, né? E são capazes de prender a atenção de um auditório e fazer um auditório focar e prestar atenção nele e levar as pessoas a ápices de alegrias, mas também de tristeza, levando as pessoas às gargalhadas, mas também ao choro através das suas palavras, né? A gente sabe disso, e isso tem sido muito usado nos nossos dias, né? E a gente fica vendo as pessoas idolatrando desse turbilhão de emoções, dessa eloquência, dessa erudição toda. Existem muitas heresias e heresias perniciosas que têm levado milhares de almas para o inferno, e muitos servos de Deus, muitos servos e servas de Deus ao desvio da palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Discursar durante muito tempo, falar durante 2 horas sem as pessoas se cansarem. Isso é um dom que uma pessoa tem, um dom às vezes natural. Mas não é manejar bem a palavra da verdade. Ser capaz de falar durante muito tempo, sem esgotar os seus recursos e deixando uma plateia prestando atenção nos mínimos detalhes daquilo que está sendo falado é muito bom. Porém, isso não é manejar bem a palavra da verdade. Assim como também não é manejar bem a palavra da verdade ter boa memória, ser capaz de citar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já tive em reunião onde uma pessoa fala durante 1 hora e cita a Bíblia em vários momentos da sua mensagem. Mas a mensagem não tem princípio, nem meio e nem fim. E você fica no ar, se perguntando o que o pregador estava querendo falar. Ou seja,
Isso não é manejar bem a palavra da verdade. Vai ajudar muito você ter a palavra de Deus na memória? Vai. Mas só isso não é manejar bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É crer naquilo que está escrito. E o Senhor Jesus Cristo nos dá uma lição disso, né? Quando ele fala com Satanás por 3 vezes, está escrito, né? Está escrito, está escrito. Quando ele é ordenado a mandar a transformar as pedras em pães, ele fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Quando ele é levado para o pináculo do templo e é mandado ser atirado dali, porque também estava escrito, né, que aos anjos se dariam ordens e eles os tomariam nas mãos e ele não tropeçaria em alguma pedra. O Senhor Jesus Cristo também disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. E quando o inimigo levou aquele alto monte e mostrou para ele todos os reinos da glória e os seus poderes, o Senhor Jesus Cristo também disse ao inimigo, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás. Satanás havia acabado de pedir ele, de falar com ele, que daria todos aqueles reinos, se o Senhor Jesus o adorasse. Então o Senhor Jesus Cristo disse para ele, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Ou seja, Cristo, é claro que ele é a palavra encarnada, mas como homem, ela estava enraizada na sua mente e no seu coração, e ele vivia em plena submissão a ela. Então, para manejarmos bem a palavra da verdade, o primeiro caso, a primeira coisa que temos que fazer é crer no que está escrito, confiar, entender que isso aqui é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E como tal, tudo que nela foi escrito é para o nosso ensino, é para o nosso consolo, tem o objetivo de nos exortar, tem o objetivo de nos consolar, tem o objetivo de nos corrigir, tem o objetivo de nos disciplinar, tem o objetivo de nos aproximar cada vez mais perto do Senhor. Manejar bem a palavra da verdade é almejar a glória de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo disso. Ele viveu para a glória do Pai. É almejar a edificação dos salvos, daqueles que um dia creram no Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa que tem o desejo de manejar bem a palavra de Deus, ele terá esse objetivo. O objetivo de glorificar a Deus, o objetivo de edificar os santos. E nós também aprendemos isso com o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos diz que ele, vendo a multidão, ele subiu ao monte e assentou e, abrindo a boca, começou a ensinar-lhes. Depois, no capítulo 7, 28 e 29, a palavra de Deus nos diz que as multidões estavam admiradas por causa de sua doutrina, quando ele concluiu o seu discurso, por causa de sua doutrina, porque ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, o objetivo de alguém que maneja bem a palavra da verdade é a edificação dos salvos e também a salvação dos perdidos. Um outro exemplo que nos é dado pelo Senhor Jesus Cristo em relação a isso, quando ele está indo para Jerusalém e ele tem que passar por Samaria. O texto da palavra de Deus nos diz que era necessário ele passar ali. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 a 4. Ali havia uma mulher que precisava ser salva. E o Senhor Jesus Cristo passaria por ali para salvar uma única mulher. Mas não salvou somente aquela mulher, mas toda aquela cidade, porque aquela própria mulher, depois que conversou com o Senhor Jesus Cristo, depois de ouvir os ensinos preciosos do Senhor Jesus Cristo, ela dá o seu testemunho. Olha, eu tenho visto o homem que tenho falado tudo quanto eu tenho feito. Não é este o Cristo? E aquela multidão vem ver o Senhor Jesus, ouve os ensinos do Senhor Jesus. E aquela multidão daquela cidade fala, já não é pelo teu dito, mas nós temos visto e Cristo e crido que este é verdadeiramente
o Filho de Deus, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, manejar bem a palavra de Deus, se você quer saber se alguém está manejando bem a palavra da verdade, esses 4 itens vai a ser evidenciado na vida dessa pessoa. E se esses 4 itens são evidenciados na sua vida, você está manejando bem a palavra da verdade. Se não, você está correndo um grande perigo. O perigo de ser um instrumento nas mãos do inimigo para enganar os outros e também de ser enganado. Se você não crê na palavra de Deus, naquilo que está escrito, se você não almeja a glória de Deus, se você não almeja a edificação dos salvos, se você não almeja a salvação dos perdidos, com toda certeza, você estará correndo um grande perigo de enganar e também ser enganado. Então que Deus tenha misericórdia e você que está nos ouvindo, que você possa vir a entender e a manejar bem, manejar corretamente a palavra da verdade. Agora, como nós podemos manejar bem a palavra da verdade? Como fazemos isso? Nós vimos o que é, né? Nós vimos o que é, mas como? Como nós fazemos isso? Salmo 119 e o versículo 18. Livro dos Salmos, Salmos não é capítulo, né? Salmos são cânticos, mas o Salmo de número 119 e o versículo 18, o salmista, ele roga ao Senhor a seguinte, ele fala com o Senhor as seguintes palavras: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Você quer saber manejar bem a palavra da verdade? Você tem que acompanhar a leitura, a sua leitura da palavra de Deus, a leitura diária, o estudo bíblico que você está fazendo, que você vai fazer pessoalmente, ela tem que ser acompanhada de oração. Você precisa pedir isso aqui ao Senhor. Desvenda os meus olhos para que eu compreenda, para que eu veja, para que eu entenda, para que eu saiba as maravilhas da tua lei. Existem algumas passagens no Novo Testamento que eu acho muito instrutivas em relação a isso. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo vai contar uma série de parábolas. E quando ele termina de contar essas parábolas, Evangelho de Mateus, capítulo 13, eu estava lá em Marcos, né, citei um texto, lá ia ler outro. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? O Senhor Jesus Cristo contou a parábola do semeador aqui. E acercando-se os seus discípulos. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder para Ele, não para mim. Se você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, é necessário você fazer isso aqui ao ler e ao meditar na palavra de Deus. Fazer perguntas ao Senhor Jesus. Por que falas
por parábolas. Então o Senhor Jesus Cristo vai responder no versículo 11, né? E ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Aos discípulos. A quem é dado conhecer os mistérios do reino é aos discípulos. Não é ao incrédulo. Não é ao doutor em teologia. Não é aquele que domina a língua do grego e do hebraico. Porque pode uma pessoa ter essas qualificações, mas ele não ser um discípulo de Cristo. Ele não ser um seguidor de Cristo. Existe a necessidade da pessoa ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 24. O Senhor Jesus Cristo fala a respeito do templo que havia ali em Jerusalém, que não ficaria ali pedra sobre pedra, né? Então, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular. Os discípulos chegaram em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas. Então, observa bem, o Senhor Jesus havia falado algo que tinha despertado a curiosidade naqueles discípulos. E os discípulos fizeram o quê? Foram falar com o Senhor Jesus. Foram orar. Quando você tem dúvida em relação a um texto da palavra de Deus, quando você depara com um versículo que você não consegue entendê-lo, que você não consegue compreendê-lo, você fala com o Senhor, Senhor, o que quer dizer isso? Senhor, me ensina, Senhor, me mostre, me guie na leitura da sua palavra. Fala comigo, Senhor, abra os meus olhos. A gente vê os discípulos praticando isso aqui. É claro que o Senhor Jesus Cristo estava presente ali com eles, mas o mesmo Jesus está agora sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, e nós temos acesso direto à presença dele. E ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe que eu e você, por nós mesmos, somos incapazes de compreender a sua palavra. Agora, se nós temos que saber manejar bem a palavra da verdade, quem é que deve ser o nosso instrutor? É o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas isso significa que nós não precisamos de estudos da palavra de Deus? É claro que precisamos. É claro que há irmãos capacitados por Deus, pelo Espírito Santo, que serão usados pelo próprio Deus para nos ajudar a entender a sua palavra. Mas ter esses irmãos que nos ajudam, são nossos irmãos que nos ajudam a palavra de Deus. Agora, dependermos desses irmãos e colocarmos a palavra desses irmãos acima da própria palavra de Deus, aí é que está o erro. Seguir esses irmãos cegamente, passando por cima de princípios da palavra de Deus, ou qualquer outra pessoa. Aí é que está o problema. E infelizmente a cristandade, nos dias que nós vivemos, são pessoas. São cegos que estão sendo guiados por outros cegos. Às vezes a pessoa tem um monte de título acadêmico, mas ele não conhece a Cristo como Senhor e Salvador. E acha que não precisa de Cristo para poder entender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tragédia. Mas se eu e você quisermos manejarmos bem a palavra da verdade, eu e você precisamos ter vidas de oração. Precisamos falar com o Senhor. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós devemos perguntar ao Senhor, Senhor, por que o Senhor ensina dessa maneira? Senhor, quando acontecerão essas coisas? Como acontecerão essas coisas? Nesses dias de coronavírus. Tanta pergunta que tem chegado para a gente
pessoas falando e a gente percebe a falta de discernimento que as pessoas têm da palavra de Deus, sabe? E tem gente achando que nós estamos no princípio das dores. Tem pessoas que estão falando que nós vamos ver o anticristo. Tem pessoas que estão esperando o anticristo aparecer. Gente, você é um crente, você é um salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Você um dia arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. É o Senhor Jesus que você tem que esperar, não é o anticristo. É o Senhor Jesus Cristo que você tem que esperar, não é o princípio das dores. Você tem que esperar o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus ela é clara. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho. Versículo 10. Os Tessalonicenses, no versículo 9, estavam vivendo de maneira que as pessoas não precisavam falar do testemunho dele. Eles tinham se convertido dos ídolos para Deus e estavam servindo o Deus vivo e verdadeiro. E agora, para que eles estavam servindo o Deus vivo e verdadeiro? Para esperar a tribulação? Não. Para esperar os princípios das dores? Não. Para esperar as pragas que estão descritas lá no Apocalipse e que o coronavírus não é fichinha? Leia lá Apocalipse, a partir do capítulo 7. Capítulo 4 e 5 são as coisas que João viu no céu. Capítulo 6, as coisas que acontecerão na terra. Né? Começa no capítulo 6, perdão, falei capítulo 7, mas no capítulo 6. A descrição das coisas que vão acontecer. Coronavírus não é fichinha diante daquilo que está registrado lá e que vai acontecer sobre essa terra, sobre aqueles que têm rejeitado o Evangelho. Enquanto a igreja estiver na terra, a tribulação não acontecerá. Cristo tem que vir buscar a igreja primeiro. As coisas que estão acontecendo nos nossos dias, Deus está usando isso para alertar as pessoas que coisa pior vem aí. Então, se você tem visto as coisas que estão acontecendo, arrependa. Creia no Senhor Jesus Cristo, abandone as suas ideias erradas que você tem, seja elas quais forem. Arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo para ser salvo, para ter o perdão dos seus pecados, para ser levado para o céu, para aguardar Ele vir te buscar. Mas não espere tribulação ou o anticristo, porque se você serve o Deus vivo e verdadeiro, como os Tessalonicenses serviam, você tem que esperar o Senhor Jesus Cristo dos céus. Mas por que as pessoas têm essas ideias erradas? É porque elas não sabem manejar bem a palavra da verdade. Elas não sabem quando e como acontecerão essas coisas e por quê. Às vezes não leem, ou quando não leem, ou quando leem, não oram, buscando em Deus, buscando no Senhor Jesus Cristo a compreensão correta daquilo que está escrito. Claro que nós devemos cultivar vida de oração, é o primeiro ponto. Como eu vou manejar bem a palavra da verdade? Lendo, orando, falando com Deus, pedindo a Deus. A Bíblia é o único livro que o seu autor está presente. Não importa quem você seja, não importa o seu grau de escolaridade, se você pedir com humildade no seu coração, Senhor, abra os meus olhos para que eu entenda as maravilhas da tua lei, Ele vai abrir. Ele vai te ajudar a entender. Agora, não adianta nada você pedir isso e ficar de braço cruzado.
há necessidade de você ler a palavra de Deus, de você estudar as Escrituras Sagradas. Josué, capítulo 1, versículo 8, quando Moisés tinha acabado de morrer, Josué agora tem diante de si uma responsabilidade muito grande, que é introduzir o povo de Deus, a nação de Israel, depois de passar 40 anos no deserto, introduzi-los na terra prometida. Josué vai substituir Moisés. Do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista humano, alguém insubstituível. Com certeza Josué pensou isso: quem sou eu para substituir Moisés? Diante da responsabilidade que ele teve, Josué está desanimado, está abatido, que aquele que foi foi sua inspiração, aquele que foi sob a sombra de Moisés, ele tinha vivido a sua vida inteira, e agora Moisés é levado. Moisés morre. Agora ele tem essa responsabilidade. Ele se sentiu fraco, ele se sentiu pequeno diante da grande responsabilidade que ele tinha de pegar aquele povo e introduzir aquele povo na terra prometida. Aí no versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8, o conselho que Deus fala para Josué. O próprio Deus está falando isso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O que Deus está falando com Josué, e é o próprio Deus? Eu fico pensando, Deus está falando com o seu servo: olha, eu estou aqui com você. Eu serei contigo, mas não se aparta. Não tire da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Josué tinha que ler aquele livro. Josué tinha que meditar naquele livro. Hoje, o livro que nós temos é muito mais completo que o que Josué tinha. Josué tinha até aqui os 5 primeiros livros, conhecido como Pentateuco. Hoje nós temos a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. E se Josué precisava ler, guardar, meditar na palavra de Deus, e ter o cuidado de fazer conforme tudo o que nele estava escrito, para que o seu caminho fosse próspero, e ele prudentemente se conduzisse na tarefa importante que ele tinha de introduzir o povo na terra prometida, muito mais que procuramos servir o Deus vivo e verdadeiro, aguardando o seu Filho dos altos céus. Nós também precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite. Nós também precisamos estudar a palavra de Deus. Nós também precisamos ter o cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Se nós realmente quisermos saber manejar bem a palavra da verdade, se nós quisermos realmente ser instrumento nas mãos de Deus, para glorificar o seu nome, para ajudar o povo de Deus, para edificar o povo de Deus e para salvar aqueles que estão perdidos, ajudar na salvação daqueles que estão perdidos, nós precisamos urgentemente ler e meditar na palavra de Deus. Oração, leitura, meditação, prática da palavra de Deus. Mas como isso, a falta disso tem trazido tragédia para o meio do cristianismo. Quantas igrejas de Deus, por não valorizar a palavra de Deus, valorizar o entretenimento, valorizar a música,
valorizar as diversões. Quanto prejuízo tem vindo sobre o povo de Deus por causa disso aqui? Para Josué ter próspero o seu caminho e prudentemente se conduzir, era necessário ele fazer isso. Por que o cristianismo hoje é considerado um fracasso? Uma instituição falida, justamente por causa disso. Porque não tem havido esse comprometimento que Deus exigiu de Josué aqui, não tem tido esse comprometimento do povo de Deus nos dias de hoje. O povo de Deus tem comprometido com muitas outras coisas, mas não com Deus e a sua palavra bendita e sagrada, que é a Bíblia Sagrada. Mas há necessidade de termos, de ler, de meditar, de guardar, de praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Salmo de número 1, é um salmo muito precioso, mas ele também vai nos dizer isso. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É claro que a ideia de prosperar aqui não é a mesma ideia que tem sido pregada no Evangelho da Prosperidade, tá? Isso não é evangelho, né? É heresia da prosperidade. Aqui a palavra de Deus está dizendo no sentido espiritual. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Há o conselho dos ímpios, mas ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Junto com os pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje nós andamos e temos dentro de nossas casas o conselho, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Esse mesmo instrumento que estamos usando aqui, eu estou usando meu celular, estou gravando meu vídeo do meu celular, estou usando meu notebook com o esboço que está nele aqui. A gente está usando para uma coisa boa. O problema não é o celular, o problema não é a internet, o problema é o mau uso que fazemos disso. Mas muitas das vezes, no lugar de estarmos meditando na lei do Senhor dia e noite, de termos o prazer na palavra, na leitura e na meditação e na prática da palavra de Deus. Temos feito postagens com politicagem, ofendendo e atacando e agredindo pessoas, seja de direita, seja de esquerda, seja do lado A, do lado B, não importa. Mas para o cristão isso não é conveniente. Tristeza em ver isso. Uma ferramenta ótima para a evangelização, para o estudo, para a meditação da palavra de Deus sendo usado para a politicagem. Um de um lado, o outro do outro. Tem dado tristeza. Eu não estou dizendo que o cristão não tem que exercer o seu dever de cidadão, que é votar. E votar em alguém de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas daí ficar defendendo e maltratando e atacando as pessoas, não. A nossa pátria, ela está nos céus. E de lá nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de passagem. Nosso dever aqui é dar testemunho do Senhor Jesus Cristo, é orar pelas nossas autoridades, seja elas de direita ou de esquerda, é nos submetermos a ela. Só não devemos submetermos a ela
quando elas promovem ou fazem decretos e leis que infringam, que são contrários ao ensino da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas é só isso. Devemos ser submissos às autoridades. Mas nós devemos ter prazer na lei do Senhor. Mas quantas vezes o conselho dos ímpios tem entrado na casa e na vida dos servos de Deus e das servas de Deus, através da internet, através dos celulares, através das suas televisões. Quantas das vezes o caminho dos pecadores tem sido apresentado para os servos de Deus através da pornografia, através das ideologias que o mundo tem apresentado, como a chamada ideologia de gênero. E é triste a gente ouvir crentes defendendo essa coisa nojenta chamada ideologia de gênero, que é uma perversão. Isso, nem ideologia deveria ser chamada. Ideologia vem de ideia, né? E geralmente visa o bem, ou pelo menos deveria visar o bem da humanidade. Mas isso é uma coisa perversa, é uma perversão. Muitas vezes não estamos lá, mas em nossa casa, sentados nas rodas dos escarnecedores, rindo, muitas das vezes, da infelicidade dos outros, das tristezas dos outros, e assim por diante. No lugar de termos o prazer na lei do Senhor, meditar de dia e de noite. Há a necessidade não só de orarmos, mas também de lermos, de estudarmos, de meditarmos a palavra de Deus. Alguém já perguntou a Spurgeon certa vez, qual que é mais importante? O estudo da palavra de Deus, né, ou a oração? Sabiamente, Spurgeon respondeu, qual que é mais importante para o passarinho? A asa da direita ou a asa da esquerda? As duas asas são importantes. Se você tirar uma, ele não vai voar. Se você cortar uma única asa de um passarinho, ele não vai voar. Assim é a vida cristã. Precisamos de vidas de oração, mas precisamos também de vida de leitura e meditação da palavra de Deus. Se realmente quisermos termos vidas prósperas no sentido bíblico, que é uma vida que realmente agrada a Deus, que é uma vida que realmente glorifica a Deus, que é uma vida que realmente é usada por Ele para a edificação dos seus servos e para a salvação dos perdidos. Já estamos bem adiantados, né? São 7 horas e 57 minutos. Nós começamos um pouco atrasado, eu tive vários problemas aqui, mas mesmo assim, eu só quero deixar só mais um ponto para considerar em relação a isso aqui. Como manejar bem a palavra da verdade? Tendo uma vida de oração, pedindo ao Senhor, né, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 18, abra os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vida de oração. Tendo o cultivar o hábito, né, a prática de ler, de estudar, de meditar na palavra de Deus, de guardá-la no nosso coração, de colocá-la em prática na nossa vida, né, seremos bem-sucedidos, ou seja, seremos realmente instrumentos nas mãos de Deus para ser usados por Ele na esfera que Ele nos chamou, para o serviço que Ele nos chamou, e seremos usados por Ele para glorificar o seu próprio nome e também para a edificação dos seus servos e a salvação dos perdidos. Mas há algo que é essencial. Não é somente orar, não é somente ter esse hábito, mas é o hábito, mas também temos que ser honestos na compreensão do texto que estamos lendo, que estamos estudando. Por que é necessário a gente ser honesto?
Ou seja, aceitar o que está escrito como está escrito. Não querer distorcer as coisas, não querer inverter as coisas. É pegar a nossa vida e colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Fala que o teu servo ouve, que o teu servo está ouvindo, que o teu servo está escutando. Fala comigo, Senhor. E ao abrir a sua palavra e começar a lê-la e meditá-la, e na hora que vemos que algo que ele está falando não está errado na nossa vida, nós sermos honestos, nós aceitarmos. Não, isso não está certo na nossa vida. Alguns textos que me chamam a atenção, por exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo 10, e o versículo 26. Versículo 25, para entendermos melhor. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o Senhor Jesus disse para esse doutor da lei: o que está escrito na lei, como lês? Como você lê? Como você está lendo o que está escrito na lei? Olha só, esse homem, ele se levanta um doutor da lei, um profundo conhecedor do Velho Testamento. E ele quer tentar o Senhor Jesus Cristo, ele quer pôr o Senhor Jesus Cristo à prova. Ele está querendo surpreender o Senhor Jesus Cristo em alguma ofensa para colocar o Senhor Jesus Cristo em descrédito. Né? Mostrar, ao provar, querer provar para as pessoas que o Senhor Jesus Cristo não era quem ele dizia ser, o Messias prometido a Israel. Então ele pergunta, né? Ele pergunta ao Senhor Jesus Cristo: que farei para herdar a vida eterna? Mas ele não estava querendo herdar a vida eterna. Ele estava querendo tentar o Senhor Jesus Cristo. Ele estava querendo surpreender o Senhor Jesus Cristo com alguma armadilha. O que o Senhor Jesus Cristo fala com ele? O que está escrito na lei. Como lês? Você é doutor da lei. Você conhece todo o Velho Testamento, não conhece? Como você lê o que está escrito na lei? Por que o Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta? Como? Porque muitas das vezes, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós estamos pensando no nosso vizinho, nós estamos pensando na nossa esposa, nós estamos pensando no nosso filho, nós estamos pensando no nosso amigo do trabalho, mas nós não estamos pensando em nós diante de Deus. Porque muitas das vezes achamos que nós somos melhores do que todas essas pessoas. Essas pessoas precisam da lei. Essas pessoas precisam da palavra de Deus. Essas pessoas precisam ser ensinadas e não nós. Por isso que Cristo está dizendo como você lê. Você lê para você? Você aplica a palavra na sua vida? Ou você está preocupado com a vida dos outros? Isso é muito importante, porque isso é fundamental para saber manejar bem, corretamente a palavra da verdade. Como eu estou lendo? Quantas vezes nas reuniões da igreja, um irmão veio e foi usado por Deus e trouxe a mensagem, no lugar de nós aplicar a mensagem na nossa vida, nós ficamos pensando: se fulano tivesse aqui na reunião hoje da igreja. Mas ele não estava. Mas nós estávamos. Por que ele não estava? Talvez ele tenha os motivos dele, seja lá. Muitas das vezes nós até julgamos os motivos. Mas nós estamos. Deus nos levou para a reunião naquele dia para ouvir aquela mensagem. E no lugar de nós aplicarmos ela na nossa vida, nos colocarmos diante de Deus e reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, confessar os nossos pecados e falar: Senhor, me perdoe, me ajuda a melhorar, Senhor. Me ajuda a servir o Senhor melhor. Nós ficamos pensando nos outros.
É interessante como o Senhor Jesus Cristo fala isso aqui, como você lê. Quantas vezes nós pegamos a palavra de Deus, a Bíblia, para ler, mas pensando nos outros. Ah, esse texto aqui serve para fulano, esse texto aqui serve para ciclano, esse texto aqui serve para beltrano. Ó, fulano está fazendo desse jeito aqui, mas eu? E eu? Deus quer falar comigo. Eu preciso ouvir o que o Senhor está dizendo. É como eu estou lendo que importa. É como eu estou entendendo o que importa. E se eu não estou entendendo, então eu tenho que falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender. Me ajuda a compreender. Evangelho 1, versículo 42. Evangelho de Mateus 21, versículo 42. Também nós lemos algo em relação a isso. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Mas novamente o Senhor Jesus Cristo, respondendo aos fariseus, ele fala: nunca as Escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, esse livro aqui. O Senhor Jesus Cristo está falando com os doutores da lei, com as pessoas que conheciam a lei de capa a capa. Jesus está falando, vocês nunca leste nas Escrituras sagradas? Porque eles sempre liam, mas não liam para eles. Eles não eram honestos com a interpretação do texto das Escrituras sagradas. Não aplicavam à vida deles os ensinos das Escrituras sagradas. Liam para ter maior conhecimento, maior entendimento, maior inteligência do que os outros. Mas não para saberem a vontade de Deus para suas vidas e para colocarem em prática a vontade de Deus em suas vidas. E isso é uma tragédia. Capítulo 22, versículo 31 do mesmo Evangelho de Mateus. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, versículo 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Haviam feito uma pergunta para o Senhor Jesus Cristo em relação à ressurreição dos mortos, citando um caso hipotético de uma senhora que havia morrido, depois o irmão dele havia morrido, isso até chegar em 7. No 7, de mortos, de quem ela será a esposa? Ou quem será o marido dela? Né? Aí o Senhor Jesus fala para ele, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido? Eles conheciam a lei, eles conheciam o Velho Testamento. Quando fala que a lei, nesse contexto aqui, está falando do Velho Testamento. Eles conheciam as Escrituras Sagradas daquela época. E as Escrituras Sagradas era clara em deixar isso, em relação a isso, sobre a ressurreição dos mortos. E os saduceus, que eram a seita dos judeus, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aí quando o Senhor Jesus Cristo vai ensiná-los, ele fala, olha, vocês não leram isso? É claro que eles leram. Mas eles não acreditavam no que eles leram. É triste. É triste quando nós vemos, eu usei a expressão errada aqui. É triste quando nós vemos pessoas que se dizem cristãs, pregadores, ensinadores, dizendo
que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Gente, isso é triste, porque quem é que vai decidir onde está ou onde não está a palavra de Deus na Bíblia Sagrada? A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus é clara, toda a Escritura é divinamente inspirada, como nos dizem em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura, toda. Cada palavra, cada vírgula, cada acento. É claro que nós temos em mão as nossas traduções, né? Mas mesmo as nossas traduções, embora, é uma outra questão, isso a gente vai deixar para uma outra hora, embora há algumas diferenças em algumas traduções, mas a Bíblia é a palavra de Deus, inspira nós, a vontade de Deus revelada para nós. E nós precisamos crer no que nela está escrito. Se o Senhor Jesus Cristo falou que virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar. E se a palavra de Deus, a Escritura, deixa isso bem claro, que ela vai ser antes da tribulação, ela será antes da tribulação. Isso é claro como água. A gente pode, em outras oportunidades, estudar sobre isso aqui. As diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo em grande poder e glória. O arrebatamento é a vinda de Cristo para a igreja. A segunda vinda de Cristo é a vinda de Cristo para julgar as nações que rejeitaram Ele. Mas esse é um outro assunto. O assunto que estamos tratando é: precisamos crer no que está escrito. Aqueles homens liam, mas não criam. Eles não somente não aplicavam a palavra de Deus em suas vidas, mas eles não criam naquilo que a palavra de Deus dizia. Então, para manejar bem a palavra da verdade, há necessidade de vivermos vida de oração. Há necessidade de cultivarmos o hábito de ler, meditar, guardar e praticar a palavra de Deus. E há a necessidade de sermos honestos, de não termos reservas diante de Deus, nos colocar diante dele e falar: Senhor, eu estou aqui. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo escuta. Fala, Senhor. Fala comigo. E deixarmos ele falar conosco, mesmo que doa. Mesmo que isso fira o nosso ego, fira o nosso coração, mesmo que isso nos humilhe diante dele, mas devemos deixar ele falar conosco. E ele vai falar. Se eu e você não quisermos sermos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos ensinadores dos nossos dias, pelos charlatões que ficam tirando o dinheiro das pessoas, fazendo falsas promessas, tão falsas que onde eles estão nesse momento da pandemia do coronavírus, em suas mansões, em suas casas, que o seu dinheiro deu para eles, muitas das vezes. Precisamos urgentemente, principalmente nesses dias, sabermos manejar corretamente a palavra da verdade. E para manejarmos precisamos de oração, leitura, meditação e prática da palavra de Deus e sermos honestos. Na próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, nós vamos olhar outros pontos em relação a isso, né? Como a interpretação do texto, né? Interpretar o texto de acordo com o contexto, interpretar o texto de acordo com as regras gramaticais e assim por diante. Mas que Deus assim nos abençoe, que a sua palavra continue falando nos nossos corações. Muito boa noite mais uma vez. A minha irmã Manuela Andrade está também nos ouvindo, nos assistindo. A minha prima lá de São Paulo, né? Maria Lúcia de Andrade também está nos assistindo também. Nosso irmão, só um momentinho, nosso irmão Baltazar também está nos ouvindo. Mas é um privilégio cada um de vocês aqui. Se eu deixei de citar alguém, de ler algum comentário de alguém, me perdoe, porque durante a mensagem fica um pouco difícil a gente fazer essas interações. Mas que Deus abençoe ricamente a sua vida e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Eu creio que esse mês agora, mês de maio, sendo assim da vontade de Deus, para a honra e glória, vai ser
melhor para a gente postarmos vídeos mais regularmente, porque eu vou entrar de férias do meu serviço, né, a partir de segunda-feira. Então, vou estar de férias, mas que Deus assim abençoe ricamente a cada um de vocês e esperamos que através dessa live você possa ter aprendido um pouco mais de como você pode fazer para manejar bem a palavra da verdade. Que Deus assim nos abençoe. Tchau, tchau.